Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho das utilidades da língua? A língua, ela tem, não importa qual seja o idioma, ela tem um padrão para ser dito, para ser escrito. Aqui a gente chama de norma padrão ou norma culta. A isenção é quando a gente fala ou escreve sem variações, sem marcas regionais, sem marcas de gíria, ok? Quando então se estabelece a norma culta, a norma padrão, é uma marca, é um uso da língua que tem isenção, uma isenção maior das marcas de subjetividade do indivíduo. Tem uma isenção maior dos traços de onde esse indivíduo é oriundo. Vamos pensar um pouco? Se eu pego um discurso típico de um jovem adolescente de 14 anos, dentro da fala dele vou ter muitos desvios à norma culta, que eu consigo marcar que é uma fala típica de um adolescente de uma grande cidade, típica de um adolescente do interior, ok? Quando então eu falo perfeitamente, se pudesse isso existir, da norma culta, da norma padrão, eu teria essas marcas apagadas, ok? Essa é a ideia então da gente perceber qual a função das variações. Elas que marcam regionalismos, marcam os falares de pessoas mais velhas em relação a pessoas mais novas, marcam as formalidades, as situações de informalidade ou formalidade, e marcam também o extrato social. É por meio dessas marcas que eu crio uma identidade, é por meio dessas marcas que eu me apresento, ok? Pensando então nessas questões todas da norma versus as suas variações, eu tenho que pensar nos desvios à regra. A regra, então, a norma culta. Eu posso obedecer à norma em uma determinada circunstância, em outra determinada circunstância, eu devo desviar-me da regra. Ou seja, eu devo desobedecê-la. Da mesma forma que a gente pode pensar, você está estacionando um carro, por exemplo, e vem um flanelinha, aquela pessoa que pede um dinheiro para poder tomar conta do seu carro. Você não vai usar a norma culta para falar com esse sujeito, com essa pessoa. Provavelmente ela não vai te compreender, provavelmente. E se você for muito formal, pode até se constituir uma situação de agressão, onde ela se sinta inferiorizada. Ou seja, nessa circunstância, cabe muito mais você usar uma variação. Cabe muito mais você fazer um desvio, você causar um desvio à regra, ok? Fora, então, essas questões de variação, a língua é por meio dela que a gente nomeia o mundo. E é por meio da nomeação que a gente dá ao mundo que a gente se mostra. Eu poderia chamar, por exemplo, um determinado passarinho de bem-te-vi, que é muito comum esse nome a esse pássaro na região sudeste do país. Porém, na região nordeste, próximo ao semiárido, ele é chamado de triste-vida. Isso reflete, então, a observação que aquela comunidade linguística projeta sobre o pássaro. Por conta do canto do pássaro melodicamente parecer com bem-te-vi, triste-vida, eu posso projetar um pouco mais de esperança e beleza ou mais desesperança e menos beleza, que é o caso do que reflete comunidade no semiárido, onde a vida é muito mais maçante de se viver, muito mais doída de se viver. Ok? Então, por meio da língua, a gente se comunica, a gente se mostra e a gente percebe o mundo e percebe o outro. E para isso a gente pensa sempre na imagem social que a gente pode estar causando ou não, nos adequando à norma padrão ou usando as variantes, as variações da norma padrão. Desviando da norma padrão, da norma culta ou obedecendo-a. Até mais, pessoal!